Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Nós vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. Hoje à noite eu gostaria de falar a respeito talvez da característica principal que identifica o Evangelho como a verdade de Deus em comparação com outras vozes que soam no mundo religioso pretendendo vir da parte de Deus. Hebreus capítulo 9, de 27 a 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aqui nesses dois versículos nós temos 4 verdades fundamentais e que se constituem no alicerce do cristianismo. Primeiro, que todo mundo vai morrer e só vai morrer uma vez. Você não vai morrer duas, você vai morrer uma. Segundo, que depois da morte você vai ser confrontado com o juízo. Você vai prestar conta da sua vida diante de Deus logo depois da morte. Terceiro, está no verso 28, da mesma forma que nós morremos uma vez e depois disso vem o juízo. Terceiro, Cristo morreu uma única vez para tirar os pecados de muitos. E quarta verdade, Ele aparecerá uma segunda vez, não para salvar, mas para aqueles que o aguardam para a salvação. Essas 4 verdades podem ser tomadas como sendo o fundamento ou pilar da fé evangélica, e essas verdades nos ajudam a fazer a distinção entre aquilo que é o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião, e aquilo que se passa por isso no mundo de hoje. O autor dessa carta tinha como objetivo instruir os cristãos judeus. A carta é chamada aos Hebreus porque esse é outro nome para aqueles que são judeus. O objetivo do autor, ao escrever aos cristãos hebreus, era mostrar para eles que a religião que Deus revelou no Antigo Testamento, o judaísmo que está no Antigo Testamento, consistia em muitas repetições, exatamente porque era provisório. Havia muitos sacerdotes que ofereciam muitos sacrifícios, muitas vezes ao ano. Por que havia essa repetição? Porque aquelas coisas, elas eram simbólicas e em si elas não tinham poder para resolver o problema do homem, que era o pecado. Por isso que eram feitos repetidos sacrifícios de muitos animais, repetidos dias através dos anos a fim, por muitos sacerdotes que depois eram substituídos por outros. Aqui o nosso autor está dizendo, aquilo era um símbolo, uma figura da realidade. Você vai morrer uma vez somente, depois disso vem o juízo. Cristo sacrificou-se uma única vez para tirar os pecados, e Ele voltará uma segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Existem basicamente apenas 2 maneiras de se olhar para a realidade. Do ponto de vista pagão, o mundo é controlado pelo acaso, pelo destino, pela sorte e pelo azar. E a história se repete, ela caminha em círculos. Se você estudar a cosmovisão ou a visão de mundo das religiões orientais, por exemplo, ou da nova era, você vai perceber exatamente esse ponto.
que para eles a história gira em círculos, os fatos se repetem, e por conta disso uma pessoa não vive somente uma vez. E aqui vem teorias como a reencarnação, a transmigração da alma, que a alma se preserva e depois ela volta a esse mundo, ou na forma de outro ser humano, ou como uma árvore, ou como um animal. Essa ideia da eternidade da alma e da sua perpetuidade dentro da história, ou seja, ela nunca tem fim, nunca tem um ponto final, é característico dessas religiões. E nós encontramos isso aparentemente até dentro do cristianismo, porque, que eu não considero, mas o espiritismo se considera cristão e ele ensina exatamente isso, que uma pessoa não morre só uma vez, mas muitas, porque ela morre e depois ela reencarna e morre de novo e reencarna. A outra visão de mundo é de que há um Deus que tem um plano para a história tem um começo, um meio e ela se encaminha para o fim. E nós estamos inseridos nessa história. Nós também tivemos um começo, temos uma existência e ela aponta para uma realidade final. E é nessa perspectiva que o cristianismo se insere e nos chama e nos alerta de que o tempo é agora e que o momento é aqui, que nós vivemos uma vez e que nós temos que usar essa vez da maneira correta, porque nós não teremos uma outra oportunidade. É nesse ponto que o cristianismo é diferente de outras religiões, porque ensina essa realidade. Aos homens está ordenado morrer uma vez, depois da morte vem o juízo. A redenção está num ato único feito por Jesus Cristo para nos salvar, e a história se encaminha para o seu fim com a vinda de Jesus Cristo, que vai aparecer uma segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Vejamos estes pontos, na expectativa de que nessa noite Deus nos ajude a entender o seu evangelho e a verdade mais claramente. O primeiro ponto está aí no verso 27, aos homens está ordenado morrer uma vez, só uma vez. Quem é que ordenou isso? Deus. Deus ordenou que os homens morressem. Deus ordenou que os homens morressem. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o colocou sob teste no jardim e o avisou: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, porque no dia em que você comer, você vai morrer. O homem desobedeceu a Deus e, como resultado, Deus disse: tu és pó e ao pó tornarás. A morte é o resultado da desobediência dos nossos pais e da nossa própria obediência. Nós fazemos parte de uma raça que está debaixo dessa ordenação de Deus, todos nós, porque pecadores, filhos de pecadores, membros de uma raça pecadora, estamos debaixo do salário do pecado, que é a morte. Você vai morrer e eu vou morrer. É o Altíssimo que determinou isso. A morte põe fim à nossa existência nesse estado aqui, nesse mundo. É Deus que fez assim, como castigo para a nossa desobediência. A morte, ela vem então da parte de Deus. Nós nascemos, crescemos, existimos, nos desenvolvemos, mas começamos a morrer desde o primeiro dia em que fomos concebidos. É o que nos aguarda no fim da linha, e não há exceção.